a segunda parte do culto em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 3, em nome de Jesus. E o Ministério do Louvor já se prepara para estar louvando mais um hino. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, que diz: E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Amém? Somente até aqui, em nome do Senhor Jesus, sendo rápido aqui, resumindo tudo. Não adianta eu dizimar, não adianta eu ofertar, não adianta eu dar tudo o que eu tenho para os pobres, ou até mesmo na casa do Senhor, se não for por amor. Tudo o que você venha fazer, que seja por amor. Porque ainda que o seu corpo, a sua vida seja sacrificada, se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Tudo o que o Senhor fez por mim, por você, foi por amor. Então, traga seu dízimo, traga sua oferta. O pastor vai estar ungindo as suas mãos, em nome de Jesus. Logo após o louvor, o pastor ora pela nossa irmã Tayane, que está trazendo a palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja aplaude o Senhor. Glória a Deus.
geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus e nação, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 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 eis-me aqui. E me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Está sem retorno aqui. Levanta a mão para cá, querido. Vamos orar pela ministra do Senhor nessa noite. Essa jovem senhora, com o coração apaixonado por Jesus, amém? Que Deus continue abençoando a minha filha, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós abençoamos a vida da tua serva, que nessa noite é um instrumento para essa geração eleita, para esses sacerdócios reais, para o teu povo escolhido do Senhor. E eu creio que ela, Senhor, é o teu instrumento, que o Senhor usará nessa noite, como o Senhor sempre havia usado, Senhor. Usa mais uma vez, derrama do teu Espírito, envolve com a tua graça e com a tua unção. É o que nós cremos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada jovem. Ó Deus, traz o crescimento da juventude para esse lugar. Destrava os ferrolhos de bronze e que vidas sejam libertas e salvas pelo poder do teu nome. Quem crê, diga amém. Aplauda Jesus, recebe a serva do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém? Não tomaram café não, Jesus. Chega aqui. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém? Oh, glória! Agora eu ouvi a nação eleita. Aleluia. É com grande prazer e satisfação que eu estou aqui nesta noite, junto com os irmãos, para adorar ao Senhor. Estou feliz por rever alguns irmãos. Pastor Gilmar, a família dele é uma bênção. Já conheço de alguns anos atrás. Aquele menino grandão ali. Não esqueço nunca, pastor Gilmar. Aquele menino me ajudou a subir o monte, viu? Ele não me deixou para trás. Atravessando as pedras ali, epa, deixa eu voltar aqui atrás para eu ajudar ela a subir o monte. Aleluia. E hoje está aí um rapazão, um homem, servo de Deus, para a glória do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, segundo a missionária Val, que foi o canal de bênção, para estarmos aqui nesta noite. Confesso que estou muito feliz por estes jovens. Talvez muitos olhassem para as cadeiras que estão vazias. Mas só o fato dos jovens que estão aqui nesta noite, eu me alegro no Senhor.
Porque debaixo da chuva que caiu em Lagarto hoje, ver esses jovens aqui, ver vocês aqui na casa de Deus, é motivo de honra. É motivo de ver que ainda tem adorador de verdade, que sai de suas casas para adorar ao Senhor debaixo de chuva, debaixo de dificuldade, com tristeza, com angústia, ainda que se arrastando, mas chega na casa do Senhor. Aleluia! Se o culto terminasse aqui, eu já ia sair satisfeita. Que aquele jovem ali deu lugar na terra. Aí eu digo, eita Jesus, que ele vai pregar o que o Senhor me deu de mistério essa noite, Jesus. Eu já vou para casa. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 51, o verso 10 e 11. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 51, verso 10 e 11. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu vou aqui adorando este hino da harpa. Em fervente oração, venha o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que sais a pedir quando tudo deixares no altar. Essa é noite de você entregar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos encontraram Salmos 51, verso 10 e 11. Amém? E o 10 vai dizer assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar nesta noite a respeito de 3 homens de Deus. E eu disse, Senhor, por que não 1 Samuel 16? E o Senhor disse, não, filha, você vai pregar dentro de Salmos 151. E você vai entender já já. Eu vou começar falando por Saul e Davi. 2 homens escolhidos, separados por Deus, para fazer uma diferença naquele tempo. Saul foi levantado naquele tempo por desejo do coração do homem. O homem estava ali rejeitando ao Senhor e querendo um rei. E o Senhor concede. O Senhor fala a Samuel, Samuel, este povo, não se entristeça. Eles não estão rejeitando a vós, mas a mim. Eles não querem um rei? Dá-lhe um rei. E o Senhor vai lá e levanta Saul. Logo mais à frente, todos nós sabemos a história. Saul vai desobedecer e o seu reinado é tirado. E ali o Senhor agora levanta um segundo o coração dele, chamado Davi. E aqui eu quero falar rapidamente a respeito da história desses 2 homens. Homens separados, escolhidos, com chamadas específicas, porém com uma diferença. E o que faz de diferença entre Saul e Davi, irmã Tayane? Nós acabamos de ler aqui Salmos 51, aonde Davi começa esta oração diante do Senhor, depois de cometer um ato de adultério.
Depois de ali ser confrontado pelo profeta Natã, Davi, ele reconhece a sua nudez, a sua pequenez, se rasga diante do Senhor, pedindo a Deus um coração puro e que o Senhor renovasse dentro dele um espírito inabalável. A diferença aqui entre Saul e Davi é que Saul desobedece à vontade de Deus, a qual o Senhor direciona ele fazer. Porém, quando Saul é confrontado, Saul não se preocupa se a presença de Deus saiu, pastor Gilmar. Saul, ele não se preocupa com a presença. Saul se preocupa com a honra diante dos homens, diante dos anciãos. A diferença entre Saul e Davi é que Davi até pecou e pecou feio. Não pecou só um pecado, 2. Ele adulterou e assassinou um homem que era leal a ele. Mas a diferença entre Saul e Davi é que Davi amava a presença. Davi preferia o altar. Davi não preferia cadeiras, holofotes, aplausos. Davi pode ter errado, mas Davi permaneceu sendo um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele priorizava a presença. Ei, prefira perder reinado, prefira perder holofotes, prefira não estar em todos os cartazes de todas as igrejas, mas prefira ter intimidade com teu Deus e amar a presença dEle. Aleluia! O que é que faz um homem ser tão diferente do outro, sendo que o Deus é igual? É o que ele ama, é o que ele preza, é o coração. E aqui eu vou ler rapidamente. Aleluia. 1 Samuel. Aleluia. 16. E você vai entender o que o Senhor quer de mim e de você nesta noite. Prometo não enfadar os irmãos. Mas hoje eu e você vamos sair daqui convictos daquilo que o Senhor anela. 1 Samuel 15, o versículo 30. Não, vou voltar para o 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Isso aqui é o que Samuel fala para Saul. Que o Senhor, ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Saul, ele passa por cima da ordem de Deus. Eu quero te dizer algo nesta noite. Que o fato de eu e você termos unção, sermos chamados, termos posição diante dos homens, não faz com que nós passemos por cima da ordem de Deus. Se Deus determinou algo para você fazer, não é o teu querer, não é a tua vontade que prevalece, é a vontade do Senhor. É aquilo que o Senhor determinou para eu e você fazermos. Porque o querer de Deus, irmãos, não pode ser revogado. A palavra do Senhor é bem clara quando ela diz que Ele não frustra os planos dEle. Eu não posso frustrar os planos dEle. Você não pode frustrar os planos dEle. E por isso que eu e você estamos aqui nesta noite para sermos altar. O irmão falou aqui a respeito de Gênesis 22. E esse é o terceiro homem que eu vou falar. Saul, escolhido, separado, mas desobedece. E ao invés de se arrepender por amar a presença, ele prefere as honras dos homens. Davi, homem também escolhido, separado por Deus para uma grande obra, porém cometeu 2 grandes pecados, mas disso não excluiu dele o coração que ele tinha diante do Senhor. Ele continuou com um coração de adorador diante de Deus. Ele preferiu perder o trono, perder tudo, mas não perder a presença. E agora eu entro no terceiro homem, Abraão. Abraão, pai de uma grande nação. Homem esse ao qual o Senhor um dia dá uma ordem a ele. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Abraão sai na direção de Deus, na palavra que o Senhor libera sobre a vida dele, sem sequer saber onde era a parada final. Mas ele sai, porque o que vale na minha e na tua vida não é o ponto geográfico, é a palavra. Se eu e você temos uma palavra liberada, esta palavra vai germinar no campo certo, no momento certo, no campo geográfico que o Senhor te plantar. Não importa o campo geográfico, o que vale é a palavra liberada na minha e na tua vida. Se você tem palavra, não importa o ponto geográfico que Deus te coloque. Aonde você chegar, a presença de Deus vai te acompanhar. E Abraão sai por obediência ao Senhor. O Senhor lança para eles promessa e todos nós sabemos que o Senhor cumpre promessas. Porque o Senhor, Ele é fiel, pastor Gilmar. Ainda que para muitos tardio. Porque muitas das vezes a promessa que Deus lança sobre a minha e sobre a tua vida não vai acontecer em um mês. Talvez não vai acontecer em um ano. Alguns esperaram 12 anos para viver a promessa, mas viveram. Ei, eu acho lindo de Deus, que Deus ele é tão fiel, que até hoje a promessa que o Senhor fez a Noé se cumpre no céu. O arco-íris é o sinal da aliança que o Senhor fez com Noé naquele tempo. E até os dias de hoje essa aliança continua de pé. Até os dias de hoje o arco-íris aparece. Sabe para quê? É para que o homem veja e saiba que o nosso Deus é Deus de geração em geração. E que Ele é imutável. E que a palavra dEle não volta atrás. Alabandarabá sobre a... Aleluia. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. Uma vez que o Senhor te chama, está chamado. Uma vez que o Senhor te separa, está separado. Uma vez que o Senhor te escolhe, está escolhido. Pode gigante se levantar, leão rugir. Mas papai ainda é aquele que fecha a boca do falso leão. E ainda dá livramento a Daniel dentro da caverna. Porque o Senhor preza pela palavra dEle. Não é sobre mim, queridos. Não é sobre você. É sobre Ele que está em nós. E é sobre Ele que faz tudo em nós e através de nós. Eu não prego assim hoje porque nasci num berço evangélico, não. Eu não prego assim hoje porque estudei teologia, não. Pretendo um dia. Mas isso se chama graça. É favor não merecido. O Senhor sabe de onde tirou eu e você. O Senhor sabe o investimento que fez na minha e na tua vida. E foi por intermédio da palavra liberada que você está aqui hoje. Talvez um dia você estava desacreditado e alguém disse: ei jovem, eu vejo você pregando no altar. E você olhou para a sua realidade momentânea e disse: mas como? Se eu estou aqui depressivo, me sinto o menor da minha casa, ninguém me enxerga, muitos me rejeitam, não tive pai. Vai pegando aí o que Deus está ministrando aqui. Eu não tive pai na minha infância, eu fui criado só por minha mãe. Talvez nem pai e mãe você teve, foi criado pela avó. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite, que o teu Deus é o teu pai. E Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. E te separou para uma grande obra. Abraão não era diferente. Abraão veio de um povo idólatra. Um povo que não adorava a Deus. Para você ver que Deus não escolhe cenários favoráveis para escolher alguém. O Senhor não busca casa perfeita, família perfeita, para designar uma chamada e uma promessa. O Senhor geralmente escolhe casa bagunçada. O Senhor geralmente escolhe famílias que ninguém dá nada. Aí Ele pega um. Jesus, eu vou falar. Ele pega um que outrora estava no álcool, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, mentindo, comprando e não pagando. E Ele pega, dá um banho de sangue, transforma em um altar. Aleluia. Enquanto eu estava ali, o Senhor me fez olhar bem para este altar. E ali o Senhor ministrou meu coração: filha, assim como este altar está aí, e muitos fazem uso dele,
Diga aos meus filhos hoje que eles precisam ser o meu altar. Vocês são um altar que o Senhor quer usar. O irmão já entregou muita coisa aqui que Deus colocou no meu coração. O Senhor quer que eu e você sejamos sacrifícios vivos. O Senhor quer que eu e você sejamos altar. Abraão recebe a promessa de Deus. O Senhor dá a ele Isaque, o filho da promessa. Só que tem algo aqui. Abraão, quando recebe a promessa, ele começa a se alegrar, começa a fazer festa, pastor Gilmar. E ali ele para de fazer algo que ele fazia. Abraão foi chamado com um propósito. E eu quero liberar uma palavra aqui para você sair com isso na sua cabeça. Repita para você. A promessa nunca será maior que o propósito. Isaque era a promessa. Abraão era o propósito. Deus realiza a promessa. Porém a promessa começou a tomar o lugar do propósito. A promessa começou a tomar conta do lugar de Deus. Abraão, que outrora estava edificando altares, agora estava só se alegrando, fazendo festas por conta do seu filho. E é bom que eu e você façamos festa. É louvável ao Senhor quando você faz um culto de ação de graças a Ele. Isso é reconhecimento, é mérito de Deus. Dai honra e glória a quem é digno de honra e glória. E é Ele, é por Ele. Aleluia! Mas tem algo que Deus não abre mão, jovens, da minha e da tua vida. É do propósito. Ele pode te dizer que você vai ter o mais belo carro, mas o carro não pode atrapalhar o propósito. Ele pode te dar a mulher mais bonita de lagarto, mas esta mulher não pode atrapalhar o teu propósito. Jovens que estão esperando no Senhor, Ele pode te dar o namorado mais bonito, mas esse teu namorado não pode atrapalhar o propósito. E ali, o Senhor não quer Isaque. O Senhor quer dizer: ei, Abraão, hoje eu te desperto para você voltar ao propósito. Eu não quero teu Isaque, Abraão. Eu quero você entendendo que eu quero contigo de volta. Tu lembras que eu te chamei para edificar altares a mim? Tu lembras que eu te chamei para edificar altares? E ali o Senhor pede Isaque. Você imagina a dor daquele pai. Não falou nada a sua esposa. Pega o seu filho. Por que a Bíblia fala o único filho a quem tu amas? É porque ele não tinha, Ismael tinha. Mas o filho da promessa não era Ismael, era Isaque. E era o filho que ele mais era apegado. Ei, Deus vai te pedir o que você mais ama. Deus não vai te pedir o que não te custa nada. Deus não quer algo que não gere sacrifício. Deus quer algo aonde Ele prova onde está o teu coração. Aleluia. E ali o Senhor pega e pede a Abraão e Isaque. Sabe para quê? Para ver quem era que estava no altar de Abraão. Ei, o meu e o teu coração tem que ser o altar de Deus. Quem tem que ter o primeiro lugar, o primeiro assento no meu e no teu coração é o Senhor. Se preciso for hoje, chegue diante do Senhor no teu secreto e diga: Senhor, destrone todos os altares que estão no meu coração, mas levante o teu altar dentro de mim. Porque quem tem que estar dentro de mim em primeiro lugar é o Senhor. E ali o Senhor chama a atenção de Abraão através de Isaque. Mas Abraão era um homem de experiências. Diga comigo, experiências. Não rejeita as experiências. Talvez no meio da dor, mas essa dor está promovendo experiências. Essa dor está fazendo você conhecer o teu Pai.
Porque tem muita gente que conhece o Pai de ouvir falar, como Jó dizia. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ei, você está preparado mesmo para contemplar a glória de Deus? Porque tem gente aqui que pede: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero abrir a boca e gente ser curada, gente ser liberta, gente ser salva. Está pronto mesmo para ver? Porque para eu e você estarmos aqui hoje, Jesus teve que ir para uma cruz, mas a glória do Pai foi manifesta na vida dele. Ei, você precisa ser o altar que o Senhor ama habitar. É o que Romanos fala. Romanos 12 diz, verso 2, que nós precisamos ser o culto agradável ao Senhor. A oferta agradável. Nós podemos fazer como a missionária Val disse aqui, dizimar e ofertar ao Senhor, mas se não for por amor, se não for de entrega, se não for de coração, e se nós não formos esse culto, de nada vale. Mas eu creio que nesta noite aqui tem adorador. Eu sei, o Senhor só trata de forma grande quem Ele liberou grandes senhas, quem Ele liberou grande projeto. O Senhor jamais vai investir pesado em alguém para não requerer nada dele e dela. Ei, o Senhor quer que você entregue. Altar, vocês escolheram um tema. Minha escolha é o altar. Mas altar é lugar de entrega. O que você veio deixar no altar hoje? O que você veio entregar? Entrega hoje. Não saia daqui sem entregar. E a entrega, irmão, é renúncia. Quer ser o altar de Deus? Você vai precisar entender, principalmente vocês, jovens, que ser altar de Deus é renunciar. É renunciar à carne. É renunciar ao pecado. É renunciar a esse sistema aí fora, que tenta corromper a minha e a tua identidade todos os dias. É renunciar na escola, na faculdade, no trabalho, aonde estivermos, precisamos ser o altar. Porque o Senhor não quer apenas visitar o altar, o Senhor quer morar no teu altar. E o teu altar começa no teu coração. E eu vou adiantar aqui, porque as horas já se passou demais. Provérbios 4, 23 diz: sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Faz do teu coração, jovem, o teu altar. Ainda que o pecado todo dia faça isso na tua porta. Ainda que o mundo tente te convencer que não vale a pena ser cafona, como eles dizem. Porque você tem que seguir o padrão, senão você é excluído da turminha da escola. Porque você tem que sair beijando um e outro, porque senão ninguém vai te querer. Porque você tem que experimentar antes de casar, porque vai que não seja bom. Ei, altar é lugar de entrega, é lugar de renúncia. Deus quer usar o teu altar. Vocês estão vendo eu aqui hoje, aqui em cima? Esse altar é você. Deus quer usar cada vida aqui presente, jovens. Deus quer usar você com poder e autoridade. Mas para Deus derramar sobre o teu altar fogo, é necessário renúncia. É necessário entrega. Às vezes nós não entendemos o mistério que Deus tem com alguns. E às vezes a gente diz, porque parece, Senhor, porque parece que quando fulano abre a boca o céu fica baixo. Porque parece que quando fulano louva, as pessoas são renovadas, irmãos. Unção não é recebida sem entrega. Que é a unção que despedaça todo o jugo sobre a tua vida. Renuncie aquilo que o Senhor te pede para renunciar.
renunciar. Porque muitas das vezes, para ser altar, você vai sangrar por dentro. Muitas das vezes, para você ser ao altar, você vai ter que renunciar a alianças, namoros. E aí o Senhor vai provar o teu coração, para saber quem é o dono deste altar. Não pense, irmãos, que o Senhor muitas das vezes vai nos pedir qualquer coisa, não. Ele vai nos pedir algo que custe. Ele não pediu a Abraão qualquer coisa, ele pediu um filho. Quem aqui teria coragem? Ai, Jesus. Em novembro agora, eu comecei a sentir umas angústias muito grandes. Como se Deus estivesse me preparando para uma grande perca. E ali, durante o ano de 2025, as duas palavras que Deus manteve batendo na tecla comigo foram palavras de percas. Era Ruth e Jó. Ruth e Jó. Ruth e Jó. E eu, Senhor, Deus, eu não sou Jó. Deus, tu sabes da minha estrutura. Só que, irmãos, ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém. Antes de qualquer coisa acontecer a mim na tua vida, o Senhor vai se revelar para nós. E o Senhor prepara. E a gente não entende. Porque que às vezes aquela vontade de jejuar vem. Aquela vontade de ler a palavra vem. Aquela vontade quando você perde o sono. E às vezes você se diz, meu Deus, mas eu estou com sono e eu quero dormir. E o Senhor não te deixa dormir. Sabe por quê? Porque o Senhor está te alertando, dizendo, filho, filha, eu quero te preparar para o que está por vir. Eu quero te dar estrutura. E ali era aquela angústia, como se fosse de perca. Irmãos, algo recente agora me aconteceu que eu não esperava. Não foi morte física, mas foi como se fosse. Não cabe a mim falar isso agora. Mas muitas das vezes você vai vir para o altar, seu altar e seu sacrifício. Às vezes você vai vir para o altar sangrando. Ei, isso é chamada. Isso é altar. O altar, o dono do altar quando te chama, ele não quer saber se você está com dor na alma. Ele não quer saber se você está com problema em casa. Ele quer que você cumpra aquilo que você fala para ele. Senhor, eis-me aqui. E aí ele vai dizer, você está pronto? Você está preparada? Para ver Judas na sua mesa te traindo e você abraçar e beijar, como se nada tivesse acontecendo. Você está preparado para ser altar? E eu nem preparei isso aqui do final. E eu já estou para terminar. Irmãos, ser altar vai nos custar. Para Jesus, Ele pagou com a vida. E você não acha que eu e você hoje é diferente? A única diferença é que o Senhor não quer que você se mate, mas Ele quer que você viva para Ele. A única diferença é que Ele não quer que você corte os pulsos, mas Ele quer que você corte o que desagrada a Ele. A única diferença é que Ele quer que você se separe para Ele, se santifique. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não tem como ser altar sem santificação, jovens. Eu sei que não é fácil para vocês. Não foi fácil para mim. Quando eu aceitei a Jesus eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de ter ele. Nova. Separada de um relacionamento no mundo. Porque a maior tristeza do ser humano é um ser humano carente e vazio de Deus. Um ser humano carente e vazio de Deus, ele acaba pegando migalhas e achando que é banquete. Cuidado com a carência. A carência pode fazer você viver os piores dias da tua vida. E eu falo isso com propriedade.
e temor. Porque no início da minha fé, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. E eu digo, jovens, antes de casar, orem ao Senhor. Faça provas com Deus. Deus ainda é Deus que dá sinal. Porque eu te digo, existe homem de Deus que profetiza no Espírito? Tem. Mas tem muito homem, mulher que profetiza na carne. E se você plantar na carne você colhe. Eu colhi muito na minha carne. Porque Deus até perdoa, mas Ele não te livra da colheita. Ele não te livra das consequências das nossas escolhas. Por isso eu te digo, jovem que está aqui hoje, que sonha em casar, que é um sonho de todos os jovens. Quem não quer casar? Principalmente as meninas. Quem não sonha em colocar um véuzão lindo, um vestidão branco lindo, entrar na igreja louvando ao Senhor, enquanto o seu noivo está no altar. Se você quer ser o altar de Deus, busque pessoas do altar. Busquem pessoas que são altar na presença de Deus. Porque depois de pegar, não ache que o que é arquibancada vai virar altar, porque não vira não. E eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque eu não ia falar sobre isso. Mas o Senhor sabe da necessidade. Não se empolguem com a carência. É melhor você renunciar à carência e aprender a esperar ainda que sangre, do que você pegar qualquer arquibancada achando que é altar e passar o tempo da tua vida sangrando. Você quer viver o altar? Busque alguém de altar. Busque sinais do Senhor, porque o Senhor ainda dá. E aqui eu vou fechar. Salmos 51. 10 e verso 11. Vocês só vão conseguir viver tudo isso que eu acabei de falar se vocês aprenderem essa oração de Davi. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença e nem tires de mim o teu espírito. Ame a presença de Deus mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa neste mundo. E aí você estará pronto para viver a glória de Deus sobre a tua vida. E aí você estará pronto para ter ouro e prata. Porque Salomão, certa feita, teve oportunidade de pedir ouro, de pedir prata, mas ele pediu ao Senhor sabedoria. E porque pediu sabedoria, ele teve ouro, ele teve prata, ele teve reinado. Peça sabedoria ao Senhor e o Senhor te dará. Ame a presença dele mais do que tudo. E você será um altar vivo que agrada ao Senhor. Saia daqui hoje com a diferença entre Abraão, Davi e Saul. Abraão foi provado, mas foi aprovado por Deus. Ele foi provado e foi aprovado. Ei, vai ter coisas que Deus vai te pedir que não é para matar e nem é o fim. Vai ter coisas que Deus vai só te pedir para ver se você tem coragem de dar, para ver se o seu coração está nele. Mas se você entregar, ele vai prover o cordeiro para você. Davi, ainda que você caia, se levante. Não aceite viver longe da presença de Deus, jovens. Ainda que fale, reconheça, mas ame a presença de Deus mais do que tudo. E não saia dela por nada. Porque Jesus está voltando.
E eu tenho certeza que nessa noite Ele está feliz e alegre, porque você decidiu alegrar o coração do teu Pai hoje. Não pense que você fez um sacrifício em vão, mas já é quase 9h30, irmã Tayane. Passou do horário, você escolheu a melhor parte. Você escolheu o seu altar. Você escolheu ser sacrifício. Mas não fique na posição de Saul, que até foi chamado, foi escolhido, mas preferiu sacrificar do que obedecer. E preferiu amar mais o trono do que a presença. Não existe altar sem presença. Altar sem presença é vazio. Queira você ser uma oferta agradável e aprazível ao Senhor. Seja você o altar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, minha filha. Fique de pé, queridos. Vamos estar orando. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você. Eu creio que você vai ser altar do Senhor. Se algo que você entende que hoje está impedindo de você ser altar, jovem, eu quero orar por você. Venha para frente do altar. Se tem alguma barreira, eu não entendi quando eu cheguei ali e as meninas estavam aí, eu não li direito. A gente entrou e eu sem entender. Aí está dizendo, se já passou alguma coisa na sua cabeça relacionada ali, por isso que eu não dei um abraço. Claro que eu já pensei em desistir. Claro. Quem que não passa na mente às vezes desistir? Mas eu não sei qual é o grau que está impedindo de você chegar até o altar. Mas sabe qual é o conselho que eu te dou nessa noite? Vem para o altar. Vem ser cheio do Espírito Santo. Vem adorar a Deus. Vem servir a Ele em espírito e verdade. Enquanto o ministério de louvor vai adorar, e você sentir vontade de vir ao altar, eu quero orar por você. Se você entende que algo está tirando essa alegria de você estar na presença de Deus, está roubando essa alegria, mas se você acredita que vai ser algo diferente na tua vida, para permanecer no altar, missionária Val, sabe o que precisa? Precisa ter fogo, precisa ter unção, precisa ter presença de Deus. O altar de Baal não teve fogo. O altar de Baal, o fogo não consumiu. Mas só que quando o altar de Deus está preparado, a unção de Deus vem sobre a vida de cada um do teu povo. Faz, Senhor. Faz outra vez, faz, Senhor. Aleluia, mostra para esse povo que tu és Deus, Israel. Se tem altar nessa noite, querido. Fogo. Feche seus olhos e adora, vai. Ele vai. Sou teu templo. Se você crê, sou teu altar. Vem pra cá mesmo, você que pregou, vem cá. Sacrifício vivo, eu você vai ministrar na vida dessa galera. Oferecer. Vem pra cá, missionária Val. Teu fogo arde em mim, que muda o meu viver. Aleluia. Sou teu templo, sou teu altar. Abre a mão. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Aleluia. O nosso louvor não seja momento. Feche teus olhos, querido. Lágrimas vazias, sem avivamento. O nosso amor não seja fingido. O Espírito Santo, a presença dele está neste lugar.
os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes que não há verdade em nós. Toca, Hoje Espírito que Santo. vale Toca, ter Espírito de Santo. tudo e não ter Mostra para nada. aquele povo, Pai. Meus lábios, Mostra que há eu Deus quero em me Israel. entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca, Pai, toca nessa noite. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, o altar, Deus, está preparado. E nós somos do sacrifício. Então manda fogo, consome nessa noite. Nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, Os corações esquecidos. hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes que não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não me Recebe da eu minha quero mão. me entregar a Recebe ti, do meu espírito. entregar minha vida Oh, como é pra andar na adoração. sua Não vale a caminhada. pena É pra andar só mais um me tempo. emocionar. É pra Recebe, viver a minha recebe, presença. recebe a graça Oh, dele. choreba. Se eu não for uma canção que alegra a ti, Recebe, comanda, Se meu coração não queimar por ti, só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Em nome de Jesus. Se eu não for uma Em canção nome que de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Rabada. reacende a chama, canta, vai! vem nos restaurar, combinar dos dois, desce aqui neste lugar. Abre a tua boca, meu irmão, e começa a falar em novas línguas. Você é o altar de Deus. Você é o sacrifício. Recebe do Espírito Santo. Urabacalabacadaraba. Enche do teu Espírito, Jesus. Toca nessa geração. Batiza ela com teu Espírito, Senhor. Oh, meu Deus. Não deixa nada que roube. Reacende a chama, vem nos restaurar, com meados desce aqui, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo, vai! perdendo tudo por amor e com alegria. Eu não sou filho do homem para que viva. E dando do meu Eu não sou filho do homem para que se arrependa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Canta, canta, vai! E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria, dando do meu estilo. Mais perto, mais perto!
mais perto do monte, mais perto. Me expando e com o peso da tua glória. Mais perto, vai! Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo. Declare pra ele, vai, a tua boca, vai! Então me tira o medo e me faz dizer. E me faz entender que a tempestade ao Senhor, vento Tem adorador. Tem adorador nesse lugar. Levanta a tua mão para o céu e diz: o sacrifício sou eu, Jesus. Então queima, 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 queima. Oh, lá cá. é tudo sobre você. Então eu vou subir. eu vou subir o monte, Eu vou subir. e muitos desistirão, Até te encontrar eu vou. eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Yeshua, vai, vai, vai. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem em breve, vai. Em breve Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. E mais a igreja, e no piscar de Olhos. mas a igreja, Haja multiplicação nesse lugar, Jesus. Multiplicação, Jesus. Multiplicação, Jesus, de unção. Multiplicação de graça, de salvação de vidas. Oh, mostra que tu és Deus. Mostra que tu és Deus em Israel. Sheila, barabacalaba. Dias aguardado, ele vem nos buscar. Começa a falar em língua, meu irmão. Se você é batizado e já fala em línguas, começa a abrir a tua boca. Abre a tua boca e começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas. Começa a profetizar em línguas. Começa a breve Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda ali, em breve, vai mais uma vez. Em breve Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará. Vai pra tela bem alto comigo, vai. Declare. E mais a igreja será e no piscar de olhos. você pode dar Uramando, cobadaia, soure, bacalaba. Tu pisari. Mas a igreja será arrebatada. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo venha estar com todos que creem. Diga amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. No nome de Jesus. será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada
sua mãe.